Então, aqui eu não vou chamar isso aqui de um treinamento, tá? Não vou chamar de... Porque é mais um bate-papo, queria discutir com vocês, queria, na verdade, a gente conversar sobre o tema, que é uma metodologia chamada 8D, tá? E eu coloquei aqui aplicada à robótica por causa de vocês, mas é uma metodologia de resolução de problemas. Então, todas as áreas sempre tem algum problema para resolver, ao qual a gente pode utilizar essa metodologia chamada 8D, que são nada mais é do que 8 disciplinas. Tá? Então, eu sou formado então, em engenharia mecânica, mas hoje eu atuo como engenheiro de qualidade, então tem uma segunda engenharia, e a engenharia de qualidade utiliza muito métodos estruturados, tá? Para resolução de problemas. E o 8D é um dos métodos, e aqui depois, ao longo da apresentação, eu vou trazer outros métodos. Deixo para vocês depois pesquisarem mais sobre o assunto, irem atrás, e me coloco já à disposição, né, para quando tiverem dúvidas, poder me contatar através das redes sociais, através do Whats. Tem algumas pessoas aqui que têm meu Whats, né, a Luísa, o Dori. Então, quem precisar do meu WhatsApp é só pedir aí, não tem problema. Não tem hora, não tem dia, é 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, tá? Às vezes eu posso ter ó, dificuldade em responder, mas tenho certeza que irei responder. A Luísa sabe que eu deixei ela várias vezes esperando, mas eu respondi todas, espero que tenha respondido todas as vezes. O Dori também, né? Me contar, demorei um pouco para responder, mas eu respondo. Tá bom? Então vamos lá. Então esse aqui é o método 8D. Então são as oito disciplinas, tá? Aqui, Vai jantar ou não? deixa, Vai jantar, você tá comida? por Tem que favor, fazer isso que eu eu falei. gostaria que vocês É pra ter, não abrir vai a câmera. jantar. Eu tenho que comer amanhã. Amanhã é meio-dia. Acho que o Yuri tá. Ah, ok. É, sintam-se à vontade, abram o microfone, falem, perguntem, vamos bater um papo aqui, tá? Não é um treinamento, tá, pessoal? É um workshop para. O workshop é despertar o interesse de vocês por um assunto, tá? Esse é que é o meu objetivo hoje. Então, meu objetivo não é treinar vocês numa metodologia, mas sim despertar o interesse de vocês em algumas ferramentas, tá? Que fazem parte do 8D, tá? Vamos lá, então. Então, o que é, né? O que é a metodologia 8D e a sua relevância para a robótica, né? Então, o 8D ele nada mais é do que um método estruturado para resolver problema, tá? Identificando causas raiz, tem alguns termos técnicos aqui que eu não sei o quanto vocês conhecem, tá? Quando eu falar um termo, algum termo que vocês não conheçam, não tenha problema. Abre a câmera e abre o microfone e pergunte. Tá? Como eu falei aqui, causas raízes. Daqui a pouco alguém não sabe o que é uma causa raiz, pode perguntar, pode abrir o microfone e perguntar. Não sei, nunca ouvi falar nessa palavra. Beleza. A gente fala um pouquinho mais, tá? Então, ele é isso. Ele é um método para resolver um problema, né? E identificar as causas raízes, tá? Então, a importância dele é que ele ajuda, né, a equipe a garantir o desempenho confiável, né, do robô. Ah, por quê? Porque se tu tem um problema, tu resolve esse problema de uma forma estruturada, robusta, esse problema não volta a ocorrer. Então, tu garante um desempenho mais confiável do teu robô. Aquele problema não volta mais a ocorrer com aquela causa raiz. Vai ocorrer outro problema, mas aquele problema, se bem aplicado à metodologia, ele não volta mais a ocorrer, tá?
Então, os benefícios aí são ele promove, né, uma análise baseada em fatos, isso é importante. Vocês podem até tomar nota, fatos e dados são pontos importantes. Nós precisamos de fatos e dados. Tá? Fatos é aquilo que a gente não tem dúvida, né? O fato é aquilo que a gente tem certeza, porque nós temos dados para comprovar, ou porque nós vimos, porque alguém viu a falha, alguém viu ocorrendo o problema. Então, isso é um fato. Não é assim, não, eu acho que ele falhou, eu acho que ele está assim. Não, eu acho não é fato. Tá? O fato é, ele precisa ler, o sensor precisa ler a cor vermelha. Ele não está lendo a cor vermelha, ele está lendo a cor amarela. A cor vermelha não está lendo. Então, isso é um fato. Tá? Não é, a gente não pode ir para o caso assim, ele não está lendo algumas cores. Quais as cores? Tá? Então, temos que ter fatos. E dados é, ele leu 5 vezes, as 5 vezes ele falhou. Isso é um dado. Tá? Então, essa é a importância. Então, alguns benefícios, né, baseado em fatos, colaboração multidisciplinar. Aqui no 8D a gente não trabalha sozinho. Então, é uma metodologia também da robótica, né, não trabalhar sozinho. Então, ele precisa de uma equipe multidisciplinar. O que é uma equipe multidisciplinar? Vamos ver, vamos ouvir vozes. Quero ouvir vozes. O que é uma equipe multidisciplinar? Quem Só sem, chutaria? só sem vergonha. Tá? Posso tentar? Posso dar minha estimativa? Tá. Uma equipe multidisciplinar é um cara Eita, da mecânica, uma pessoa da elétrica, uma pessoa do marketing, uma pessoa de vendas, uma pessoa da programação. Isso é uma equipe multidisciplinar, ô tá? Clayton, ô Oi, Clayton, fala, me Dori. escuta? Tem Claro. uma galera que respondeu ali no chat para você. Não sei se você consegue Ah, abrir. não, Que acho não. que não tá conseguindo, não tá com o microfone habilitado, aí tá respondendo pela Ah, mensagem ali. opa, obrigado por avisar. Deixa eu ver quando é que eu cato esse chat aqui. Deixa eu ver. Qualquer coisa a Qualquer coisa a gente gente pode lê também. ler. É, se alguém puder ler o chat aí, porque eu não tenho acesso ao chat, que eu acho que é porque eu estou compartilhando a tela. Eu estou vendo alguns rostinhos aqui, mas eu não consigo ver o chat. Tá. Eu vou. Conta para nós aí. Tivemos duas respostas aqui. O Cairo perguntou se é o que alcança diversas áreas, e a Júlia colocou uma equipe em que os membros têm várias funções e conhecimentos diferentes. Boa, boa. Eu queria falar um pouquinho mais sobre a equipe multidisciplinar. É uma equipe que precisa ter alguém da mecânica, da elétrica, da programação, tá? De áreas diferentes. Porém, importante ter pessoas de áreas diferentes, mas pessoas com conhecimento em área diferente. Não só da área diferente. Eu sou da mecânica, mas eu entrei semana passada. Não entendo nada do robô, não entendo nada, mas eu sou da mecânica. Bom, esse cara é bom para aprender, mas não para contribuir para a análise da causa. Na indústria, a gente costuma dizer o seguinte: vamos fazer uma análise de causa-raiz, vem lá o estagiário de compras, o estagiário da mecânica, o estagiário da engenharia elétrica, que não tem experiência. É uma equipe multidisciplinar, mas não tem experiência. Então, aqui a gente precisa de ter essa equipe multidisciplinar, ou seja, de várias áreas, com experiências, tá? Com experiências diferentes, tá? Ok? Então, em termos de falamos em importância, benefícios, a prevenção, né? Seguir o 8D, ele reduz falhas, tá? Melhora a qualidade. Por que que ele melhora a qualidade? Porque aquele problema ele não volta a ocorrer, então tu tem uma qualidade melhor porque tu sabe que aquele componente não vai falhar. Otimiza recursos em ambientes elétricos, mecânicos e de programação. Eu vou ir passando aqui também porque para não me alongar muito. Não sei quanto tempo nós temos seria até as 9, né? Isso, mas com as perguntas pode ir até 9h30, bem tranquilo, que a gente vai seguindo aqui. Tá, eu costumo me passar um pouco, eu adoro falar sobre isso, e aí eu tenho um pouco de, tem que me puxar um pouquinho aí para eu avançar.
Tá, nós temos aqui os benefícios, né? De a metodologia de 8D elimina problemas, né? Reduz custos de retrabalho e aumenta a confiabilidade do produto. Esse aqui é um ponto importante para vocês. Vocês têm que ter um produto confiável, né? Confiabilidade é eu chegar lá no dia da competição e o robô, o que ele precisa fazer? Ele precisa operar. Ou seja, ele precisa estar confiável. Isso é confiabilidade do produto. Ele precisa estar confiável. Utilizar ele pode falhar nos testes, nos treinos, mas no dia da competição ele não pode falhar. Isso é confiabilidade. Tá? Então, a importância do planejamento inicial. Isso aqui é muito baseado em planejamento. Então, lembra o 8D são 8 disciplinas, né? Então, vai do D0 até o D8. Então, o D0 avalia a necessidade de abrir um 8D. Coleta de dados e define ações emergenciais para a proteção. Então, não é para tudo que a gente vai abrir um 8D, mas é para aqueles problemas mais complexos, né? Se a gente viu que a bateria não estava funcionando porque o cara esqueceu de apertar um parafuso, ele esqueceu de conectar a bateria. Precisamos abrir um 8D para investigar esse problema. A gente sabe que falhou porque o cara esqueceu de apertar a bateria, né? Mas o sensor não está lendo. A gente sabe por que que ele não está lendo? Porque ele está conectado, tem sinal. Aí talvez faça sentido nós abrirmos um 8D. Então, o D0 é uma avaliação se devemos ou não abrir uma análise mais estruturada. Não é para tudo que a gente vai abrir, também não pode ser para nada. Para algum, tem que ser para aqueles mais críticos, mais difíceis, tá? A gente precisa organizar as responsabilidades, tá? Definir um cronograma, então tem prazos do D2, do D3, do D4, do D5, todos eles têm prazos para serem cumpridos, tá? Garantir os recursos, as responsabilidades, né, e o alinhamento de todos os membros da equipe. Isso aqui é feito no D0, tá? Para a gente ver, não, vamos abrir, quem são as pessoas que vão estar responsáveis? Aí, uma preparação para uma solução robusta, né? A preparação adequada cria, né, um ambiente para análise mais profunda de implementação de soluções alinhadas ao objetivo, tá? O que que eu fiz aqui, pessoal? Só para vocês terem uma ideia. Eu peguei material da indústria e adaptei aqui, né, para o nosso caso de robótica, tá? Então, talvez aí tem algumas coisas que são mais ligadas à indústria, tá? E outras, tô trazendo, assim, tentando trazer mais para o lado da robótica. Então, aqui tem o passo a passo, né, das disciplinas, tá? É a formação da equipe multidisciplinar, identificação do problema. Como é que a gente identifica um problema? A gente costuma dizer que um problema bem conhecido é um problema quase resolvido, tá? Essa é uma frase que a gente usa na indústria. Um problema bem conhecido é um problema quase resolvido. Ou seja, a gente precisa conhecer bem o problema. A gente conhecendo bem o problema, ele está quase resolvido. Como é, o que é conhecer bem o problema? Fatos e dados. Precisamos ter fatos e dados para a gente conhecer bem o problema. Se a gente disser, o sensor está falhando, a gente não conhece bem o problema, né? A gente só sabe que ele está falhando. Agora, a gente disser, ele está falhando na cor vermelha. Opa, já começou a melhorar, né? Ele está falhando de dia. Já afinou um pouco mais, não está falhando à noite. Então já começa a entender, conhecer melhor o problema. Não, ele está falhando, tal horário, tal dia, tal cor. A gente começa a entender bem o problema. Então, um problema bem entendido é um problema quase resolvido, tá? Então, a gente tem alguns métodos também para identificar o problema, tá? Algumas ferramentas, mais umas ferramentas, que é o 5W2H. Esse é o nome da ferramenta, 5W2H. Tá? Certamente vocês conhecem, porque devem ter utilizado isso aqui no planejamento estratégico. Não? Usaram no planejamento estratégico?
Sim. Até demais. Até É uma demais. piada interna, inclusive, porque a gente usa o 5W2H para qualquer ação, projeto que a gente crie. Então, pode incomodar bastante eles, que eles, enfim, estão bem familiarizados. Beleza. Então a gente também usa, viu, essa ferramenta para identificar um problema. Então aqui vocês conhecem bem, tá? E solução e prevenção, né? Aplicação de ações corretivas permanentes, testar soluções e criar checklists para evitar a recorrência. A gente costuma dizer que problema não é problema. Problema é ele ser recorrente. Tu não pode ter o mesmo problema várias vezes. Fala, Dori. Ô, Clayton, eu queria, por favor, que se você falasse um pouquinho mais no detalhe sobre esse aspecto, né, dessa disciplina, que é de você catalogar os erros e os problemas que, né, foram aparecendo durante o processo, algum processo, né, seja qual for o projeto. Porque foi uma coisa que nos foi orientado, né, no começo da formação da equipe, quando a gente ainda estava idealizando, né, como seria o nosso robô, e a gente já sabia que a gente ia enfrentar muitos obstáculos, muito em função da nossa, né, do nosso baixo nível de conhecimento técnico, né, principalmente. E aí foi falando isso, olha, eu recomendo fortemente que vocês documentem todos os erros para que numa próxima, até numa eventual renovação, né, de competidores, que vocês não incorram nos mesmos erros. Como é que isso pode ser feito, né, de qual que é a melhor forma, porque muitos erros aconteceram. Então, assim, a gente é o ideal que se documente todos, a gente anota só os mais difíceis, como é que é isso? Tá, boa pergunta, Dori. É, esse é um desafio para qualquer equipe, qualquer empresa, termos chamado lessons learned, né? Lessons learned é o que a gente aprendeu, né, com aquele projeto, ou com aquela atividade, ou com aquela. Então, após uma, certamente vocês devem fazer isso também, não? Conhece a palavra lessons learned, né? Após uma competição, devemos fazer um lessons learned. O que é um lessons learned? O que nós aprendemos, o que foi bem, né? Que o que foi bem a gente precisa manter e o que precisamos melhorar, tá? E o que precisamos melhorar tem que ser avaliado, né? Tem que ser caracterizado através, pode-se utilizar uma ferramenta, é adequado que se utilize uma ferramenta para categorizar. A gente não consegue trabalhar em todos as frentes, então tem que priorizar alguma coisa. A gente pode priorizar através do Pareto, uma outra ferramenta que certamente vocês devem conhecer também. Se não tem prática, talvez já tenham ouvido falar no Pareto. Então, o Pareto é uma das ferramentas, Dori, que a gente utiliza para documentar, né, e, e classificar quais ações a gente deveria trabalhar, tá? Porque ele te direciona, né, para quais ações. Se costuma ter, cada empresa tem o seu método, né? Mas se costuma ter um local que a gente possa deixar armazenado, né, todas as falhas, por part number, por código, por descrição. A descrição não é uma boa em termos de busca, né, de pesquisa, de se caracterizar. Vai classificar por descrição, não é muito fácil, porque se tu colocar uma palavra com acento e a mesma palavra sem acento, são duas palavras, mas na verdade é o mesmo. Então se costuma fazer por, entendeu? Faz sentido, não? Então, na hora de vai filtrar no Excel lá, no Excel da vida, vai filtrar, são duas palavras. Uma Luísa sem acento, uma Luísa com acento, são duas coisas diferentes, né? Então, são duas falhas. Não, são duas Luísa. Não, não são, é uma Luísa só. Então, a falha, por descrição, acontece a mesma coisa. O cara bota um ponto, bota o nome da falha, bota um ponto, o outro não tem um ponto, são duas falhas diferentes. Então, por isso que a gente costuma classificar por part number, por código, tá? Mas tem que ter, em algum local, tem que ter quais foram as falhas, tá? É importante ter, tá? Vamos seguindo.
Então, aqui nós estamos falando do D0, né, que é o planejamento, a definição do escopo, um diagnóstico rápido e um planejamento eficiente. Esse é o D0. Tá? O D0 é a análise para se abrir uma ferramenta, uma ferramenta, uma metodologia estruturada, a gente chama aqui no D0, tá? Então, chama aqui, ó, na diagnóstico rápido. Né? Na robótica, a FRC identifica-se falhas críticas rapidamente, evita atrasos e ajuda no planejamento de soluções eficazes. Planejamento eficiente. Um bom planejamento inclui cronograma, responsáveis definidos e critérios claros para medir o sucesso do progresso. Então, isso é um planejamento. Nada diferente do que vocês devem ter feito aí no planejamento estratégico, né? Com definição, diagnóstico e planejamento. Até aqui, nada de novo, né? Aqui entrando, então, né, nos D1 até o D3, tá? Então decidimos, ok, vamos aplicar uma metodologia aí para a resolução do problema. Temos o D1 até o D3, que é, o D1 é a formação, né, da equipe multidisciplinar. Então, lembra lá, a equipe multidisciplinar aqui está um pouquinho mais detalhado, inclui especialistas em mecânica, especialistas em elétrica, especialistas em programação, tá, para abordar o problema complexo. Então, a gente precisa de especialistas. Quanto mais especialistas, melhor. Tá? Então, o D2, esse é o D1, o D2 é a formação da equipe, né? O D2 é a descrição do problema. Então, usa-se a ferramenta 5W2H para definir problemas mensuráveis e específicos, como falha no sensor de cor, por exemplo. É mensurável, é específico. Tá? Mensurável, tranquilo para vocês, né? Palavra mensurável, né? Tá. E o D3, então, D1, D2, o D3. O D3 é contenção. Contenção é o que nós vamos estancar o problema. Isso é contenção. Ah, o cara está sangrando. Contenção é coloca um band-aid. Resolveu o problema? Não, mas estancou. Ah, está sangrando, coloca uma faixa, uma tipóia, prende o braço da pessoa que está sangrando para parar de sangrar. Resolveu o problema? Não, mas tu conteve. Esse é o D3. O D3 é uma contenção. Vai fazer isso até tu não saber, né, a causa raiz real. Tá? O robô não pode ficar parado até a gente analisar, até a gente estudar o problema. Então se coloca um D3. D3 é contenção. É algo que se faz rápido para estancar o problema, para ele voltar a, a testar, a treinar, a competir. Tá? No caso aí, não. Sei lá, a bateria está com problema, troca a bateria e segue, não vai parar para analisar. Troca, esse é um D3. Bota uma bateria reserva. Tá? Isso é um D3. Ok? Pense no D3 como contenção. Estancou o sangue, o cara não morrer, seguir caminhando, mas não resolveu o problema. Tá? Então, D1, formação da equipe. D2, definição clara do problema. D3, contenção. Ok? D4 até o D6. Então, D4 é a causa raiz. D5 é uma solução. E o D6 é a verificar a eficácia. Tá? O que é o D4, então? O D4 é a identificação da causa raiz. O que é a definição da causa raiz? É quem gerou a falha. Essa é a causa raiz. Exatamente o gatilho que gerou a falha. E sempre a causa raiz, a gente pode definir ela através de outras ferramentas chamadas Chikawa. Alguém conhece, alguém nunca ouviu falar em Chikawa? Ah. Não ouviu falar em Chikawa? Também conhecida como espinha de peixe. Tá? Então podem tomar nota aí. Ei, apareceu o chat. Ei.
Boa noite, pessoal. Oi, gente. Tô lá no início, deve ter umas 50 mensagens aqui. Vou lá pro final. Que loucura. Ah, ok. Nunca ouvi falar. Boa. Eu tô meio perdido aqui. Deve ser do Chicago. Agora que eu acessei o chat aqui, nunca ouvi falar. Deve ser do Chicago. Tá. Chicago também conhecido como espinha de peixe. São um método, um outro método estruturado para resolução de problema, tá? Que coloca lá, pensa numa espinha de peixe, coloca o problema e tem várias entradas. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, tá? E tem os 5 porquês, tá? Até a gente encontrar a causa raiz. Então a gente usa basicamente essas duas ferramentas, tá? Ishikawa e 5 porquê, para a gente achar a causa raiz. A causa raiz, ela é, ela é possível ser verificada, ou seja, é possível ser reproduzida. A gente chama de ligar e desligar a falha. Esse é um termo técnico que a gente chama, vamos ligar e desligar a falha. Se a gente sabe exatamente qual que é a causa raiz, a gente consegue ligar e desligar a falha. Porque a gente consegue provar que aquela ali é a causa raiz. Porque a gente consegue ligar e desligar a falha, tá? No D5, ele vai focar qual que é a solução para resolver aquele problema. Esse é o D5, tá? A solução permanente, para resolver de vez. E isso a gente tem que fazer, né? Tem que padronizar as expressões visuais, né? Para que não volte a ocorrer. Cria-se checklist. Então, por isso são procedimentos. Depois de eu ter resolvido, né, a ação, eu tenho que ter procedimentos, tá? E o D6 é a verificar a eficácia, o quanto a minha solução foi eficaz, tá? Como é que eu verifico como é que eu faço uma verificação de eficácia? Eu testo. Ah, não, ele estava falhando, lembra que é um problema bem conhecido, é um problema quase resolvido, ele estava falhando às 2 da tarde, com a temperatura de 20 graus. Ok? Vamos simular, colocar 20 às 2 da tarde, 20 graus e ver se vai falhar. É assim que a gente testa. E isso a gente faz nos tratores, isso a gente faz na indústria. Porque a gente sabe, a gente consegue ligar e desligar a falha. Tá? Então ali a gente verifica, não, ele estava falhando numa determinada condição. Coloca ele nessa condição, vamos falar um exemplo de trator, ele falha com pressão e temperatura. Coloca o trator nessa pressão e temperatura e vê se ele vai falhar. Tá? Ou seja, nós estamos verificando a eficácia da minha solução. Beleza? D7 e D8. O que é o D7 e D8? O D7 é a prevenção e o D8 é o reconhecimento. Tá? Encerrando aqui as 8 disciplinas. O D7 é o que é a prevenção da ocorrência. Eu tive problema, vamos dar um exemplo básico, eu tive problema na roda direita, lado esquerdo. Tá, mas o nosso robô tem 4 rodas. Será que esse problema que eu tive na roda direita, lado esquerdo, não pode ocorrer nas outras 3 rodas? Hã? Essa é a pergunta que a gente faz no D7. Falhou aquele sensor. Tá, mas e os outros sensores? Não temos que checar também? A gente chama de abrangência. Vamos fazer uma abrangência. Abrangência é fazer aquilo que a gente fez no que falhou nos outros. Tá? Você Então, está isso cobrindo a maior área possível, né? Para tentar se antecipar ao máximo aos erros. Isso, exato, exato. Isso aí, isso aí. Aquele sensor falhou, vamos colocar os outros sensores na mesma condição para ver se ele vai falhar. Tá? Então, essa é a abrangência, porque se falhou para um, pode ser que falhe para os outros. E isso é bem comum acontecer na indústria de não fazer eficácia, de não olhar os outros processos.
Porque a gente acaba olhando, não, eu tenho uma peça, eu olho aquela peça, eu só tenho essa peça, sim, mas aquela peça passa por um processo de corte, dobra e solda. Tá, e as outras peças que passam no processo de corte, dobra e solda? Tem que fazer a abrangência, tá? É, o D8, né, o último step, que é o reconhecimento, não só reconhecer, não só celebrar a conquista, o valor atingido, o resultado, mas também fazer as lições aprendidas, os lessons learned, né? Vemos o que nós aprendemos com essa falha, tá? E depois, o que a robótica sabe fazer muito bem é celebrar, né? Celebrar as conquistas. Precisamos também celebrar, né, as nossas conquistas, reforçando, né, e motivando que a gente utilize essa ferramenta para outros processos, tá? Então, com isso, né, esse reconhecimento traz uma cultura de melhoria contínua. O que é uma cultura de melhoria contínua? Cultura de melhoria contínua é a gente sempre pensar em melhorar. Estamos sempre pensando na melhoria. Isso é cultura de melhoria contínua. Sempre é possível melhorar. Estamos bem, mas podemos melhorar. Nosso robô está bom, mas ele pode ficar melhor. Esse é o cultura da melhoria contínua, tá? Então são etapas, né, que fortalecem essa cultura, que é vital, né, para as equipes enfrentarem os desafios constantes. Legal? Como é que nós estamos de tempo aí? Eu não tenho relógio. Que horas são? Tudo tranquilo, é 8h50, pode seguir tranquilo. O Dori tá com a mão levantada. Eu tenho uma Vai lá, dúvida e Dani. depois eu tenho uma dúvida também. Boa. Eu gosto de dizer, eu quero ouvir vozes. Vai lá, Vamos Dori. lá. Seguinte, Cleiton, queria lhe fazer uma pergunta que ela diz respeito a uma organização que é anterior à aplicação dessas disciplinas. Na rotina, na dinâmica do seu dia a dia de trabalho, quando ocorrem essas situações de haver um problema, de haver um obstáculo, um impedimento, né, no processo de produção, desenvolvimento do projeto, Uhum. existe uma equipe especializada para fazer para aplicar essa metodologia aí para identificar e sanar o erro, ou toda a equipe de engenharia envolvida tem que parar e pensar como é que a gente poderia transplantar esse modelo, né, para uma equipe de robótica? A gente tem que pensar em setores, né, que fiquem encarregados de identificar esses erros, ou é toda a equipe num conjunto que deve estar, né, comprometida com resolver o mais rápido possível. Porque Uhum. eu tenho essa dúvida porque é o seguinte, eu tô fazendo programação Java no Geração Caldeira, né, no programa, e a orientação do meu professor, quando tinha algum erro acontecendo ou alguma complicação que bloqueava, né, a continuação das tarefas de outro colega, a orientação, o protocolo era que todo mundo parasse, né? E pensasse, né, como é que poderia ser resolvido esse problema antes do grupo, né, continuar suas tarefas normalmente. Então, como é que isso se dá? Legal. Boa. Excelente pergunta, Dori. Muito boa. É o seguinte, na indústria é assim. É, Hoje, em Montenegro, a gente faz aproximadamente 100 tratores por dia. A gente recebe diariamente na fábrica 2.000 peças, tá, para montar esses tratores. Então, a gente recebe diariamente 2.000 peças, que vêm de diversos lugares do mundo, grande maioria do Brasil, mas vem de diversos lugares, vem de todos os continentes. A maioria é do Brasil. Mas, enfim, imagina que venha produto de diversos lugares, passando por diversos processos de transporte. Ele chega na fábrica, a gente precisa montar, né? E a gente monta aí são mais de 46 modelos de tratores diferentes. Então tem muita peça. Então nós temos problema o dia inteiro. Tá? Essa é isso que é nisso que eu queria chegar. Nós temos problema o dia inteiro. São peças que não monta, peças que não dá montagem, peça que quebra, peça que a gente não acha. Porque imagina, chega 2.000 peças por dia,
E estamos falando de parafuso, arruela, porca, motor. Estamos falando peça de tudo que é tipo. A etiqueta. Vocês lembram lá no carro de vocês tem uma etiquetinha desse tamanho lá colado no vidro. É uma peça, é uma etiqueta. A gente precisa receber, armazenar e utilizar ela. Na hora que vai abrir essa etiqueta para colar, o cara suja, rasga, não consegue colar, é um problema. Então a gente tem problema o dia inteiro. Nós não conseguimos parar para resolver todos os problemas. Por isso tem o D0. Esse entra a tua resposta lá no D0. Quais problemas que nós vamos resolver? É uma definição da equipe, no nosso caso, é uma definição da empresa. Quais problemas que nós vamos resolver? Aquele problema que ocorre todo dia? Aquele problema que gera um problema de segurança? Pode alguém se machucar com esse problema? Uma peça que tem uma aresta cortante pode cortar o dedo de alguém. É importante? É importante. Um problema que uma peça que não foi encontrada, que a produção ficou parada 1 hora porque não encontrou a peça, é um problema grave. Um problema que o cliente vai experimentar é um problema grave, né? Nós mandar um problema para o cliente. Um problema que me faz eu não conseguir embarcar o trator. Qual o problema não faz embarcar o trator? Um pneu furado. Eu não consigo embarcar o trator com um pneu furado. Tratores por dia são pelo menos 400 pneus por dia. Tem chance de furar, não é? O trator não liga. Tem 100 trator por dia, o trator não liga, é um problema. Então, qual problema nós vamos trabalhar? Entra de novo mais uma ferramenta. O cara da qualidade adora ferramentas, né? Mais uma ferramenta chamada Pareto. Se precisa colocar no Pareto. Vamos trabalhar naqueles que são mais ou recorrentes, né? Aqueles que mais acontecem. Esse parafuso falhou 50 vezes. Vamos olhar para esse parafuso, então. Tá? Isso vai aparecer lá no Pareto. Tá? Pode ser um problema que no campo acontece também. As nossas reclamações de campo, a gente não consegue olhar todos. Também a gente faz um Pareto. A gente atua nos top 5. Top 5 problema, a gente atua. Então, Nuri, a resposta é: crie dentro da equipe de vocês critérios para pontuar. Pode utilizar ferramentas de priorização. Cria critérios, severidade, ocorrência e detecção. É uma matriz. Severidade, ocorrência e detecção. Severidade. Se isso aqui falhar, eu vou ficar com o robô parado 2 dias. Se essa falha ocorrer, eu resolvo em 2 minutos. São severidades diferentes? Tá? São severidades diferentes. Um resolve em 2 minutos, outro vai ficar parado 2 dias. Opa, são severidades diferentes, então tem que categorizar. Severidade, ocorrência. Isso aqui, quanto mais ocorrer, ele tem que ter uma pontuação mais alta. Severidade, ocorrência e detecção. Eu consigo detectar essa falha. Se eu consigo detectar, ele tem uma pontuação mais baixa. Se eu não consigo detectar, eu tenho uma pontuação mais alta. Porque eu não vou. Como é que eu consigo detectar? Normalmente, uma falha mecânica, ele dá sinais. Um rolamento começa a dar barulho antes de falhar. É um sinal, né? Então, a multiplicação desses 3 fatores te dá a gente chama de RPN, né? Ou NPR. Normal é NPR, a empresa americana chama de RPN, tá? Que é a multiplicação dos 3 fatores, de detecção, ocorrência e severidade. A multiplicação desses 3 fatores te dá um número. Esse número, quanto mais alto, maior é a tua severidade, maior é o teu risco, consequentemente, ele tem que ser prioritário. Tá? Isso a equipe precisa definir. Adorei. Se respondeu ou ficou com mais dúvida ainda?
Tá? Não, perfeito. Eu gostei muito da explicação, bem completa. Então, acho que de repente pensar em fazer um manual de erros mais robusto, que também tenha um termômetro, né? Tipo, É esse uma... problema, Isso. ele é grau A, né, de severidade. Acho que é bom. Legal. Usa 2, 4 e 6. 2, 4 e Isso. 6. Para ficar É, fácil. ter esses parâmetros. 2, 4 e 6. Para severidade. Severidade 2. É baixa. Eu consigo, se danificar, se estragar, eu consigo resolver rápido. Severidade 2. Ah, não. Se esse aqui estragar, vou demorar muito a resolver. Severidade 6. Tá? Ocorrência, mesma coisa. 2, 4 e 6. Detecção, 2, 4 e 6. Bota uma matriz, multiplica os três valores. Se tudo for baixo, 2 vezes 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. 8 é uma resposta. Se for tudo mais alto, 6 vezes 6 vezes dá um valor mais alto, então vai te dar um RPN mais alto. É uma classificação que tu deve. Opa, esse aqui é mais crítico. Tá? Luísa, tu tinha uma pergunta? Oiê, eu tenho uma dúvida também. Mas eu só queria aproveitar o momento, porque tá todo mundo aqui, e, né, pra ligar a câmera, só pra gente tirar um print pra documentação, pode ser? Pode ser. Só pra quem puder ligar a câmera rapidinho, Eu e daí podia eu botar. aproveito e faço. Eu Temos queria o botar Cairo aqui. assim, Claro, então né? a gente tá com. A gente tá com esses vários workshops, né? E é muito legal porque tem uma galera que a gente ficou muito próximo durante o processo também. Então, por exemplo, a gente tem aqui o João, pessoa que a gente acompanha bastante, a Ana Carolina, o Cairo é da Hidra também. A gente viu ele várias vezes, então, tipo, bem legal esse processo. Ah, Deixa eu legal. tirar um print. Vou contar até três, então. O cara pediu um segundo. Ah, ele ligou a câmera, boa. E aí, contar até três, então. Um, dois, três e. Aí, foi. Muito obrigada. Eu, Clayton, a eu, minha eu pergunta. ia dizer que tinha que estar todo mundo sorrindo para dizer que o choque tá legal. Tinha que estar todo mundo sorrindo, né? Nossa, que legal, todo mundo rindo, se divertindo e tal. Olha lá. Sim, não, Então, mas é isso aí. Eu fiquei com uma dúvida na parte do D8, da questão de lições aprendidas e tal. Em outros workshops, a gente recebeu indicações de equipes que, por exemplo, da Under, que tem 20 anos, da gente fazer, inclusive, uma documentação de erros que a gente passou e como prosseguir com eles. E aí eu queria uma indicação tua, assim, porque eu fiquei em dúvida como que faria o processo de reconhecimento desses erros em relação a algo muito técnico. Por exemplo, se for uma atividade, alguma coisa, ainda dá, né? Ó, tal coisa deu errado e tal. Mas, por exemplo, se for um código, um erro no rádio, até na off-season, por exemplo, a gente passou por um erro que nem os juízes e o pessoal que estava coordenando o evento tinha visto aquela situação. Então, por exemplo, é com prints, é com detalhes. Como é que tu acha que essa documentação poderia ser feita de uma forma clara para que as futuras gerações da equipe possam reconhecer e entender também de uma forma tranquila nesse quesito? boa, boa pergunta. Eu não tenho a resposta, né? Mas eu tenho algumas sugestões, assim, eu acho que todo erro, ele é legal ser caracterizado, né? Por um código ou uma descrição breve, né? Com fotos, tá? A foto ela ajuda a gente a entender melhor, né? E não a gente que está envolvido, mas sim os outros que estão vindo, tá? Porque falar assim, deu problema no sensor, código, sensor, sei lá, o nome do sensor. É diferente do que tu vê uma foto, deu problema no sensor e tem a foto do sensor, tu consegue enxergar ele, tá? Então, essa é uma forma. É, tem vários métodos, né, de se fazer isso, tem que ver qual que melhor se ajusta, né, a equipe, né? Mas normalmente, na indústria, o que que a gente tem? A gente tem códigos, né? Tem part numbers, né? Cada peça tem um código,
tá? E cada falha é relacionada com aquele código. Mas sempre tem que ter fotos. Por quê? Porque a foto ajuda a gente a identificar se o part number está correto, se a descrição está certa, foto, vídeo, porque muitas vezes ele diz assim, ah, não, a mangueira teve um vazamento na mangueira, teve um vazamento, tá? E nós apertamos a abraçadeira. Aí vai lá, tem duas abraçadeiras. Qual abraçadeira foi apertada? Qual das duas? Né? Ou tem cinco abraçadeiras, só consta ali, ó. Tava trabalhando num problema nisso hoje. Falhou o ar-condicionado, vazou o líquido do ar-condicionado e consta lá. Não, foi apertada a abraçadeira. Ah, legal. Abraçadeira, código tal. Ele botou bem certinho. Abraçadeira, código tal, foi dado o aperto. Tantos newton-metro. Aí a gente vai abrir, aí vai avaliar o ar-condicionado, tem três abraçadeiras com o mesmo código. Pô, tá, qual abraçadeira que foi apertada? Qual abraçadeira que falhou? Tem três? Então, assim, ah, não, ele botou o código, mas tem três. Então, se ele bater uma foto e indicar essa abraçadeira aqui, acabou, fica mais claro. Então, a documentação é assim, o mais claro possível, não para a gente, mas para os outros. Porque para quem está fazendo, ou quem está analisando o problema, ou quem apertou, para ele está muito claro. Eu falei assim, ah, não, eu falei que dei o torque de 3 Nm na abraçadeira código tal. Então, para ele está muito claro. Mas eu fui analisar de fora e já fiquei com dúvida. Por quê? Porque tem três abraçadeiras. E ele deu nas três. E melhor, ele deu um torque de 3 Nm, porque estava vazando. Quanto é que estava o torque da abraçadeira? Ah, ele não mediu. Então, assim, a questão ali de fazer o Lessons Learned é isso. Tá? Aí eu já tô pulando para o Lessons Learned, que tu tinha, acho que, feito as duas perguntas, né? O Lessons Learned é isso. Ah, tá clara a informação, mas ela pode ser mais clara. Então, a gente faz o Lesson Learned disso. A gente liga para o concessionário, explica para ele, ó, isso aqui foi bem, o que foi bem, o Lesson Learned é o que foi bom e o que precisa melhorar. O que foi bom? Ele identificou o torque que ele deu, identificou a abraçadeira, o código da abraçadeira. Isso foi bom. O que precisa melhorar? Qual a abraçadeira que ele deu, o torque, não só o part number, porque tem três, e qual o valor que estava o torque. Porque se ele precisou dar um torque maior, é porque estava abaixo. Se estava abaixo, estava quanto? Então, esse é o lessons learned. O que foi bom e o que precisa ser melhorado. Isso precisa ser comunicado. A próxima vez que ele vai fazer esse retrabalho, com certeza ele vai lembrar, ou tem mais chance dele lembrar e trazer mais informações mais apuradas. Por quê? As informações mais apuradas. Um problema bem entendido é um problema quase resolvido. Tá? Então é mais ou menos por aí, tá, Luiz? João, muito, muito obrigada. Eu acabei digitando ali, mas era só para não perder enfim, Claro, fio claro. da meada, mas eu vou falar aqui. Você estava comentando essa questão de detalhação e tal, e que realmente é mais fácil ver à frente. E pensando longe aqui, tu acha que seria interessante, quando a gente iniciar o kickoff ali no processo da build season, fazer como se fosse um diário de bordo do que a gente estaria fazendo do robô, tipo assim, ó, hoje a gente fez isso, botou parafuso tal, porque se no meio do processo dá algo muito errado, a gente não sei se seria mais fácil de encontrar o erro, porque a gente tem detalhado o que a gente fez. Por exemplo, tem sei lá, a gente tá com 6 alunos na engenharia, hoje veio três, amanhã vem mais três, então, tipo assim, tá, o que que ontem eles fizeram no robô, a partir de que ponto? E não sei se seria algo útil, enfim, queria saber da Isso tua vai no opinião. caderno de engenharia, né? Isso vai no caderno de engenharia, né, Luiz? O diário de bordo, o diário de bordo ele é fundamental. Então a gente chama até na indústria a gente chama de passagem de bastão. Entre um turno e outro tem a passagem de bastão. Um turno chega 20 minutos antes,
para eles poderem conversar, dizer assim, ó, está ocorrendo isso, isso, isso. Estamos fazendo isso, isso, isso. Tem que passar, tem que ter a passagem de bastão. Não é jogar bola, é passar o bastão para o outro turno que está chegando. Assim ocorre na robótica. Um turno passa para. Nem sempre vão ter todos os alunos juntos, tá? Mas aqueles alunos que ficaram, eles têm a obrigação, o dever, o compromisso de passar as informações para quem está chegando. Isso é um lessons learned. O que nós aprendemos hoje, o que nós fizemos hoje, vai falar tudo? Não, né? Não consegue, mas aquilo de mais relevante, tá? Hoje o robô teve falha tal. Hoje o robô se perdeu aqui para pegar a bolinha. Opa, na outra turma também aconteceu a mesma coisa. Opa, tá começando a acontecer mais vezes. Começa a subir um alerta. Tá? É, eu tenho muito mais, tem Bom, mais obrigada. material aqui, tá? Tem mais slides, mas nós já cumprimos todos os 8D. Depois eu botei só exemplos. Eu vou mandar esse material para vocês, tá? Então eu não vou passar por todos, porque eu tinha feito só um exemplo aqui, ó. Esse aqui é o Chikawa, tá? Que é o diagrama, que é a espinha de peixe, tá? Que vai método, material, mão de obra, meio ambiente e máquina. A gente avalia, né? Qual que é o método, qual que é os materiais, qual a mão de obra, meio ambiente, a gente chama também de 6M, né? Tá? O 5 um FEMEA. Eu vou deixar esse material com vocês, tá? Depois eu mando pro teu WhatsApp, Luiz. E aí tu compartilha aí com o pessoal, tá? Porque aí depois eu só botei algumas coisas práticas aqui, uns exemplos práticos, tá? Para a gente simular. Vai falar tudo de novo, D0, D1, D2, D3, só que aí trazendo um caso prático, um caso que eu inventei, mas é um caso prático, tá? Só para a gente usar a metodologia, né? Aí eu deixo esse material com vocês, tá? Para vocês é, olharem, divulgarem, enfim, usarem da maneira que julgarem melhor necessário, tá? Pontos importantes, então, aqui, né, é a gente tá pensando agora, assim, o que que a gente poderia sair aqui desse workshop, né, de curiosidade, né? Então, lembra que lá no início eu falei, eu gostaria de deixar vocês curiosos com algumas ferramentas e não especialistas em ferramentas. Isso aqui é o treinamento. Quando eu fiz a primeira vez o treinamento de 8D, foi de segunda a sexta. Então, nós fizemos, foi 5 dias, manhã e tarde, aprendendo sobre essa ferramenta. Então, assim, é uma ferramenta, né, ela é longa, ela é trabalhosa, e até hoje a gente sempre dá para fazer melhor. Então, o que eu gostaria de deixar aqui é despertar o interesse de você nessa ferramenta, tá? Quem mais? Perguntas? Gosto de dizer, né? Quero ouvir vozes. Muito massa. Nossa, incrível o teu workshop. Acho muito legal. E acho que é bem legal porque tem muitas coisas que às vezes a gente acaba fazendo e a gente pensa, tipo, será que tá certo? Será que é algo inventado? Que nem tu comentou o que dá pra melhorar, o que deu certo, o que deu errado. E no fim, nossa, isso realmente é uma metodologia. Então é muito reconfortante. Confortante, né? Sim, sim. Escutar isso. Sempre tem uma metodologia por trás. Sempre tem alguém que. É importante fazer procedimentos. Tá? É importante ter procedimentos e seguir os procedimentos. Tá? Procedimentos, eles são feitos porque eles são analisados, são pensados e eles devem ser repetidos. Quando alguma coisa falha, ou porque o procedimento não foi seguido, ou porque o procedimento precisa ser melhorado. Então, é sempre bom nós termos procedimento para as coisas, né? Para se fazer da maneira mais eficiente, porque já se foi pensado como fazer, então se faz de uma maneira mais eficiente. E quando dá errado, só existem duas causas. Só existem duas causas quando algo dá errado. Ou porque o procedimento não foi seguido, ou porque o procedimento precisa ser melhorado. Tá?
Eu trabalho na qualidade com essa ferramenta aqui há 12 anos. Quando nós temos uma falha, 90% vai no fornecedor para avaliar a falha, ele não seguiu o procedimento. É básico, ele não seguiu o processo. Não seguiu o processo, vai falhar. Tá? Então, 90% é porque não seguiu o processo. O ar-condicionado que eu estou avaliando essa semana foi feita uma troca de uma peça interna que se avaliou uma parte do processo, não se avaliou todo. E aí se trocou uma mangueira, ele está falhando. Ah, mas a dureza está ok, a, a dureza e o diâmetro está ok. Sim, mas tem outros elementos químicos da borracha, tem mais o comportamento elástico da borracha, isso não foi avaliado. E aí tem uma norma para fabricar, e foi feito, metade da norma foi avaliada, e a outra metade não foi. Então, não seguiu o procedimento. Se tivesse seguido todo o procedimento, olhado toda a norma, certamente a chance de falhar é muito menor. Então, por isso que se tem procedimentos. Né? Ó, casos Então, típicos, né, de é. procedimento na indústria a gente vê filmes, né, que ninguém é médico aqui, eu também não sou, mas a gente enxerga, a gente vê nos filmes, né, um procedimento cirúrgico. Tem todo um processo para isso. Na indústria, que é um caso típico, né, quando se fala em processo, se usa esse exemplo. Troca de pneu da Fórmula 1. Troca de pneu da Fórmula 1, cada pessoa faz uma atividade repetidamente e na sequência correta. Então, cada pessoa é responsável por uma atividade e numa determinada sequência. Isso é um processo desenhado, testado e validado. Se cada pessoa seguir esse processo, se troca pneu, os 4 pneus de um carro, de uma Fórmula 1, em segundos. Que há poucos anos atrás se levava minutos. Então, dá para pesquisar no YouTube como é que era a troca de um pneu em 10 anos atrás. O que se melhorou? Se criou processos. Ah, mas já tinha processos. Se melhorou os processos. Se tornou ele mais específico, mais detalhado. Então, o processo, quanto mais detalhado ele for, e quanto mais seguido ele for, né, tem que seguir esse processo, não adianta, o processo ele tem que existir e tem que ver se ele é eficaz, né? A chance de erro é muito baixa, muito baixa. Se errou, é porque não seguiu o processo. Que Ou massa! porque o processo precisa ser melhorado. Lembre do exemplo da Fórmula 1. É um processo. Mais uma frase para a equipe tatuagem. A gente está pegando as frases mais impactantes e a equipe vai fazer uma tatuagem coletiva. E eu vou ler umas mensagens no chat. Mas eu Qual queria foi, falar que é qual foi, muito. qual foi, Agora, qual foi, não, qual foi a mensagem, qual foi a frase não do, que do, captaram do, aí? do processo, do procedimento que tu comentou agora. Ah, legal. Muito legal. E agora eu vou ler algumas mensagens no chat, mas agora que tu falou, eu lembrei. Porque foi algo que a gente recebeu, agora tu comentando, eu lembrei. Foi o que a gente mais foi informado quando a gente estava fazendo o desenho mecânico no Senai, que é entregado com o SESI, da questão de, tipo, quantos, às vezes, processos de indústrias, de produtos gigantes, é uma falha, é 1 milímetro, é um processo que não foi feito do jeito certo. E eles até estavam comentando da questão da documentação, de, às vezes, terem algumas peças que foram feitas que, tipo, não existe registro, não existe material, então, tipo, tá, deu algum erro, ok, o que que eu tenho que fazer agora? Não tem nenhum registro, então realmente é algo que daqui a pouco a gente, até em relação à equipe, né, a gente estava falando muito sobre a questão da sustentabilidade da equipe ao longo dos anos, e com o teu workshop de hoje e de outras pessoas comentando, a gente nunca, não tinha parado pra pensar que, nossa, é verdade. Se daqui a 5 anos vai ter pessoas totalmente diferentes, outros técnicos, outros alunos, e tem que ter algo documentado para que eles saibam que se acontecer X coisa, tipo, se a gente já passou, a gente pode ajudar de alguma maneira indireta, né? Mas muito, Por isso que na muito First eles legal. pedem o caderno de engenharia.
caderno de engenharia Mas, está documentado isso, né? Então, quando chegar alunos novos, pode dizer assim, ó, aqui é permitido errar. Só não pode errar isso aqui, porque isso aqui a gente já errou, né? Aqui é permitido errar, só que não pode ser esses erros aqui, porque esses erros que nós já cometemos, então, ó, avalie quais são os erros que nós já cometemos, esses não podem cometer. Pode, pode vir erros novos. O Yuri ali fez uma pergunta, eu não vou responder só porque ele me chamou de senhor, então não vou deixar para a próxima pergunta, tá? O Yuri, o Cairo, não, o Cairo, Alex. O Cairo ali fez uma pergunta no chat e eu não vou responder só porque ele me chamou de senhor, aí eu não vou responder. eu acho. Tá, eu voltei agora. Eu tinha desconectado, mas consegui entender, só não tava conseguindo falar. E aí, cara, o que que tu achou disso? Se pronuncia aí. Pô, velho, assim, não foi. Não foi de propósito, não, porque aqui em casa eu recebi muita educação de quando não tem muita proximidade, né? Chamar de senhor, senhora. Não, não sei Tem uma falha se. aí, ó. Tem uma falha, a gente tem que ser mais próximo, Cairo. Pô, Mas aí, Clayton. mas aí é falha minha, eu que não, eu que preciso visitar vocês mais. Vamos melhorar isso, Cairo. Já tem uma oportunidade de melhoria aqui, ó. Tranquilo. Minha dúvida era exatamente quanto a esse Ishikawa, que eu não consegui entender ao certo na prática como que Uhum. funciona esse método em específico. Ah, legal. Lembra que tem o 6M, tá? Ele é chamado de 6, ele também é chamado de 6M. Deixa eu ver onde é que ele está. Aqui. A gente avalia o método, material, mão de obra, meio ambiente e máquina. Tudo que pode estar relacionado. Estamos olhando uma falha, tá, Caio? Estamos olhando uma falha, uma falha. Qual o método que pode estar relacionado a essa? Sei lá, vamos botar um exemplo aqui. A falha é no sensor. Qual o método que tem para esse sensor? Método de montagem, podemos dizer, é um dos métodos, né? Método de montagem, método de embalagem, método de manuseio, são métodos. Então, tu anota isso. Pode falhar na montagem, no manuseio, na embalagem, tá? Material. Ele pode falhar, o material pode estar muito duro, o material pode estar muito macio, o material pode estar errado, tá? Mão de obra. A pessoa que montou pode estar, não pode não ter o treinamento, a pessoa pode não conhecer, né? Isso é um meio ambiente. Pode sofrer a umidade, pode estar o calor, temperatura, e isso tudo a gente valida depois. Então, primeiro tu anota tudo que pode ocorrer, depois a gente valida. Como é que a gente valida? Vê o treinamento do cara. Ele tinha treinamento para montar esse sensor? Não, tinha treinamento. Ele tinha experiência? Tinha. Então, treinamento não foi, não era problema de treinamento. Tá? Até tu chegar no material, não, material. Esse material pode ser. Aí tu vai validando. Até tu chegou, opa, esse material aqui eu preciso ir lá verificar. Tá? É assim que a gente vai cascateando, eliminando variáveis, tá? Eliminando variáveis para tu chegar numa variável que, opa, esse aqui eu preciso testar, tá? E aí, quando tu testa essa, às vezes tu enxerga o que uma possível causa, tá? Então, as falhas sempre vão estar relacionadas a um desses elementos, ou ao método, ou ao material, ou à mão de obra, ou ao meio ambiente, ou à máquina, tá? Pô, muito interessante esse método, porque acaba que. Porque eu também faço curso técnico, e acaba que muitas das minhas dúvidas eram justamente, caramba, são muitas variáveis, tudo no processo de qualquer coisa que tem na indústria. Tanto no Sim. processo de produção de material, quanto mesmo para um projeto que a equipe de robótica faça. E que Uhum. justamente minhas dúvidas eram como que uma pessoa consegue acumular todas essas possíveis, Uhum. realmente, variáveis de uma mesma coisa. É muito interessante. Obrigado, Vicleto. Aí tu caracteriza, variável tal, entra onde? Aqui é um ponto importante, Cairo. Na prática, no início, quando eu comecei, eu ficava assim, isso aqui é método ou é material? Ou é método ou é mão de obra? Onde eu Uhum. vou caracterizar isso aqui? No método ou na mão de obra? Aí eu gastava tempo pensando onde eu ia caracterizar.
Isso não é o mais importante. O mais importante é tu popular ele. Tu colocar ele em algum lugar para depois tu validar. Porque tu não está Hum, interessado se o problema está no método ou está na mão de obra. Tu está interessado em saber o problema. Independente sim. se ele é método ou mão de obra, ele tem que estar ali. Ah, então, assim, anota em algum lugar. Ou no método, se está na dúvida, anota em qualquer lugar, desde que ele esteja anotado. Por quê? Porque depois tu precisa validar. E aí, independente se ele está no método, está na mão de obra, tu vai validar esse material, essa causa, né? Tá? Deixa eu ver se eu tenho algum exemplo aqui de Chical. Eu tinha feito aqui deixa eu ver se eu tenho aqui um exemplo de Chical. Eu tinha feito aqui uma simulação, né, para a gente testar. Ali, né, Chical, Paraná, Chical, não. É prático. Ó, os exemplos que eu botei aí, ó. De onde é que eu peguei essas imagens? Vamos ver se você sabe. Desafio, né? Eu botei algumas imagens aqui, ó, 8D, tal, elétrica. Aqui eu estava fazendo um passo a passo aqui, retomando, né, a aplicação. Ó, o 5W2H, quero ver se eu acho aqui, ó. Onde é que eu peguei essas imagens aí? Não gira, tá. Quem será, hein? Quem será, hein? Eu não tenho aqui nenhuma. Deveria ser aqui no D4. Só diz aqui só o Chicoal e 5 por quê. Eu achei que eu tinha feito algum exemplo de Chicago, mas se tu botar ali no Google, botar Chicago, lá já vai aparecer vários exemplos. Mas o importante é tu caracterizar cada possível falha, tá? Boa pergunta, boa pergunta. Então, viram ali, tem mais material para frente, tá? Mas aí eu mando esse material para vocês e vocês avaliam depois aí, quando surgir dúvida, vocês me contatem, bem tranquilo. A ideia aqui era deixar vocês um pouco mais curiosos, um pouco mais interessados pelo tema e sabendo que existem ferramentas e processos para cada coisa. Um abração, até daqui um tempinho mais se encontramos.